Prontinho, pode iniciar. Bom, boa noite a todos, né? Vamos dar andamento ao nosso segundo encontro hoje, né? Uma aula muito dinâmica, muito divertida, né? Eu já vou capturar vocês aqui e vamos só, como costumo, né? Eu costumo dar uma recapitulada do que a gente viu nas aulas anteriores. Só um minuto, vou capturar a tela aqui e a gente vai fazendo esse bate-papo. Olivia, só, por gentileza, me fala se tá certo os slides, você consegue vê-los? Lívia? Bom, pessoal, vamos dar aquela breve recapitulada aqui, ó. Na aula passada, foi a aula inicial, né, a primeira aula, a gente fez uma introdução e viu como é que, assim, no panorama mundial, né, vamos falar assim, no que a gente conhece de mundo, né, dentro da história que a gente conhece, como é que eram esses cuidados básicos com a enfermagem, né, como é que era o cuidado com o enfermo, né. Não usava tal qual esse nome de enfermagem, mas já a figura do cuidador já estava ali, né, de um jeito ou de outro, já tinha aquela pessoa, né, responsável ali, principalmente por propiciar conforto, cuidado, confiança, né, ao enfermo. Então, a gente já via ali que já tinha essa figura, né, já tinha alguém que, né, fazia esse atendimento. Se voltar nos tempos coloniais, aí vamos falar assim, aqueles barbeiros que eles falavam, né, então, já parteiras, né, principalmente, então já tinha aquela figura ali, né, que fazia esse trato aí, vamos falar assim, né, no enfermo. Então, a gente viu também que sempre o cuidado, né, é inerente ao ser humano, né? A gente comentou também das necessidades básicas, né, que todo ser humano tem, né? A gente destacou 5 delas, né? A gente falou de 5, né? Vamos só dar uma rememorada aqui. Então, foi necessidades fisiológicas, né? Que cada um tem sua necessidade de fazer o xixi e tudo mais. Então, o corpo pede, né? O corpo fala das necessidades fisiológicas, né? Necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de status, né, de autoestima, né, todo mundo quer ser reconhecido pelo que faz, né, então isso aumenta a autoestima, né, então tem essa necessidade também inerente ao ser humano, né, e aquela, a última necessidade que a gente comentou, a necessidade de autorrealização, né, que todo mundo ali, todo ser humano quer ser feliz, né, principalmente. Então, de um jeito ou de outro, né, faz parte do conjunto ali, né, que enfermeiro ou enfermeira, né, esse pessoal da área da saúde, né, vai se deparar, né, vai se confrontar no dia a dia ali, né, vai ter que ter toda a paciência do mundo, né, principalmente nas necessidades aí, né, das relações humanas. A gente falou também um pouquinho da assistência à saúde na história, né, a gente viu diversas culturas diferentes, diversos países, né, como é que era tratado antigamente, né, então, sempre existia aquela figura ali do cuidador, da pessoa que cuidava, enfim, né, do enfermo e tudo mais, só que a gente via, assim, que em tempos remotos era uma coisa muito precária, era mesmo, né, porque não era avançada a medicina tal qual é hoje, né, eles basicamente tratavam com ervas ali, seus enfermos, né, com preces, né, não que seja ruim, mas a parte física mesmo era ervas ali, né, e basicamente isso, chá, fusões disso, fusões daquilo, né? Chá, ervas, né? Esse tipo de coisa, né? Entre diversas culturas, né? Uma coisa ou outra ali fazer alguma coisa diferente, uma cultura ou outra, mas é o que tinha antigamente, era basicamente isso, né? Então, de maneira que, assim, tinha o cuidado, mas se morria muita gente até por falta de, assim, de conhecer mesmo os procedimentos, principalmente procedimentos básicos da saúde mesmo ali, né? Morria por muita contaminação, esse tipo de coisa, né? Infecções, N tipo de infecções ali e tudo mais, né? E a gente viu várias culturas, a gente viu, né? Vamos recordar aqui um pouco, a gente viu como é que foi esse desenvolvimento da enfermagem no período pré-cristão, né?
No Egito a gente falou também, na Índia, né? Assíria, Babilônia, China, Japão, Grécia, Roma, né? Então, a gente viu, né, de uma maneira geral ali, que, assim, devido à antiguidade, à precariedade, como era se tratado, né, e o final da doença, vamos falar assim, né, a cura, que era basicamente erva, a gente viu que que tinha em comum lá era ervas, né, vamos falar assim, nas culturas. A gente passou também, comentou um pouquinho da primeira sala de feita lá na época do Brasil colonial, 1822, né? Na época era o José Bonifácio, né? Foi até no ano acho que não está na postura não, mas fala que é período colonial. Então, no ano da coroação de Dom Pedro I ali, então você vê assim que veio se desenvolvendo de lá para cá, né? Muito tempo, tudo mais, 300 anos isso aí, mas pouco a pouco, vem se desenvolvendo no Brasil, tá? E vem se desenvolvendo no mundo, né? A gente comentou da primeira enfermeira também, foi dado o nome da primeira escola no Brasil, Ana Nery, né? A Ana Nery, que teve uma baiana, né? que teve ali uma vida muito sofrida, que ela perdeu seus filhos, seu esposo, se eu não me engano, na Guerra do Paraguai e tudo mais. Então, em homenagem a ela, foi dado o nome da primeira escola, né? De enfermagem no Brasil. A gente comentou um pouquinho, viu um pouquinho também sobre ética profissional, né? Como é que o profissional da enfermagem tem que ser? Tem que ser uma pessoa muito íntegra, né? Tem que ser uma pessoa muito racional para lidar primeiro com as questões do próximo e depois com as suas questões também, né? Porque não é fácil esse pessoal da área da saúde, né? Além de ter que tratar o seu pessoal, né? Tem que ter muita cabeça para tratar, né? O seu enfermo ali, né? Enfim. Então, a gente viu um pouquinho de ética profissional, a gente viu um pouco do código de ética, né, da enfermagem, princípios fundamentais, a gente falou das relações profissionais, e a gente terminou falando um pouquinho dos direitos e deveres. Hoje a gente vai retomar isso, né, ver um pouquinho da parte teórica, a parte um pouquinho mais chata, né, falando um pouquinho dos capítulos que a gente estava vendo, ainda sobre os direitos e deveres, né, e mais na frente a gente vai adentrar numa seara que eu me sinto muito mais à vontade, né, assim, para comentar, para falar, né, que é a área da segurança, né, vamos falar assim, que tange a segurança na enfermagem, né, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né, e sim, as NS, tudo mais, a gente vê no dia a dia isso aí, né, como é como é que é a dificuldade no campo, na indústria, né, como é que é essa dificuldade do pessoal da área da saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre a NR4, né, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, a gente vai ver como é que é essa composição tão importante do SESMIT, né, que é através dos graus de risco que cada empresa tem e o número de funcionários também que ajuda a compor a quantidade de profissionais que vão ficar alocados na área, né, então a gente vai ver um pouquinho disso, a gente vai ver um pouquinho ali dos EPIs comumente usados, né, o que é preconizado pela NR6, né, equipamentos de proteção individual, né, que são obrigatórios. Então a gente vai, como diz, hoje andar pela essa seara aí, vai ser uma coisa mais dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Olivia, só me dá um ok, né, por gentileza, se você está conseguindo ver os vídeos, ver os slides. Deve estar ok, né? Eu vou considerar que sim. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, capítulo 4, pessoal. Da publicidade ainda sobre o código de ética, certo? Os direitos, artigo 103. Utilizar de veículos de comunicação para conceder entrevistas e divulgar eventos e assuntos de sua competência com finalidade educativa e de interesse social. Então, a gente vê, sim, que são muitos direitos, né, e deveres, né, e o que a gente, né, mais uma vez fala, tem que ter muito brio, né, para trabalhar nessa área da saúde, né, tem que ter muita ética envolvida, né, tem que ter assim, tem que ter um pensamento muito bom, né, sobriedade de caráter, vamos falar assim. Artigo 104. Anunciar a apresentação de serviços para os quais é habilitado, né, faz parte das competências aqui, né, dos direitos, responsabilidades e deveres. Artigo 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade, né, do conteúdo e na forma publicitária.
Artigo 106, zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. Proibições, né? Eu já entro na seara, assim, né, que tem que realmente tomar cuidado, né, com as questões principalmente éticas aí, né, de sigilos profissionais, ó. Divulgar informações inverídicas sobre o assunto de sua área profissional. Artigo 108, inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas, instituições, sem sua prévia autorização. Isso aqui é uma coisa séria, pessoal, já vi dar muito ruim, né, no ambiente de serviço aí, justamente por causa disso aqui, de conversinha, de divulgação, sem a devida prévia autorização, né, que é uma coisa seríssima, incorre de processo, enfim, né, chato, então é muito pesado isso aqui. Artigo 109, anunciar título ou qualificação que não possa comprovar, omitir em proveito próprio, né, referência às pessoas e instituições. Artigo 108, anunciar a prestação de serviço gratuito ou impor honorários que caracterizam concorrência desleal. Pessoal, não vou ler tudo na íntegra, não, para não ficar uma coisa cansativa, né? Que já que leitura qualquer um pode ler, né? Então, eu vou previamente passar aqui e a gente vai trocando uma ideia ou outra. Artigo 112, a caracterização das informações éticas e disciplinares da aplicação das respectivas penalidades rege-se por esse código. Então, tem o seguinte, né? Ele vê que tem toda a doutrina, tem toda uma aplicabilidade, né? Tem toda um aparato jurídico, né, em função da exerção da profissão, né, por isso, né, não canso de falar, sejam íntegros no que vocês vão fazer, né, sejam verdadeiros, né, sejam éticos acima de tudo. Artigo 103, considera-se a infração ética e ação, omissão, conveniência, né, que implique as desobediências ou inobservância de disposições do Código de Ética. Artigo 114, considera-se infração disciplinar em observância das normas do Conselho Federal Regional de Enfermagem. Artigo 115, responde pela infração a quem cometer ou concorrer, né, para sua prática ou dela obtiver benefício, enfim. Artigo 116, a gravidade da infração é caracterizada por meio de análise dos fatos do dom. Artigo 117, a infração é apurada, né, em processo instaurado e conduzido nos termos do Código Profissional. Então, conforme a gente vai vendo, né, vai dando as esmiuçadas aqui no Código, a gente vê, assim, que tem muita coisa, né, que principalmente para analisar, né, o mal profissional, vamos falar assim, né, então tem todo o Conselho de Ética, né, e as penalidades, pessoal, nesse tipo de caso, pelo conselho, né, juridicamente, são terríveis, né, porque, assim, vai desde uma diversão, né, vai desde uma diversão do conselho ali, né, de classe, até a perda do certificado, né, a perda do diploma, né, ficar, assim, excluído de exercer a possibilidade de exercer a profissão, né, então a gente vê que é coisa séria. Justamente o que a gente está falando aqui, ó. Artigo 118, né? Vamos lá para a advertência verbal. Multa, censura, suspensão do exercício da profissão, cassação do direito ao exercício profissional. Então, eu me adiantei um pouquinho aqui, né? Mas a gente vê que é uma coisa assim, essas coisas de conselho, de processo, né? Complicadíssimo isso aí. Inciso 1º, advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, né? De forma reservada, que será registrado no prontuário do mês, na presença dos testemunhos. Segundo, a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional. E a gente sabe, pessoal, que essa anuidade não é nada barata, né? É caríssima. A gente paga um conselho, né, como se diz, justamente para ter essa proteção, né, vamos falar assim, jurídica, né, dos direitos e deveres do profissional. Inciso 3º, a censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Conselho, né? Imagino, né? Ser divulgado, né? Que você foi repreendido, né? Então, é coisa terrível. Suspensão consiste na proibição do exercício, inciso 4º, suspensão consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem, né? Por um período não superior a 29, né? Deixou frisado aqui, 29 dias, e será divulgado nas publicações oficiais do Conselho Regional. Então, de todo jeito que a gente olha, as advertências, as penalidades são ruins aqui.
Então, 29 dias, né, de molho, aí, vamos falar assim. Inciso 5º, né, cassação consiste na perda do direito do exercício da enfermagem, será divulgado nas publicações do Conselho, né, então a pessoa fica marcada, né, se chegar numa última instância dessa, né, num agravante muito sério, então é complicado. Artigo 119, as penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, são da alçada do Conselho Regional de Enfermagem, serão registrados no prontuário profissional da enfermagem. Então a gente vê que como a gente tem falado, é complicado essas penalidades aí. Artigo 120, para a graduação da penalidade, a respectiva imposição considera-se maior ou menor gravidade da infração, as circunstâncias, o dano causado, né, e os antecedentes do infrator. Artigo 121, as infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato, né, por óbvio, e circunstância de cada caso. Inciso 1º, são consideradas infrações leves, que ofendam a integridade, né, física, mental, né, por aí vai. Inciso 2º, são consideradas infrações graves que provoquem perigo de vida, debilidade temporária, por aí vai. Inciso 3º, são consideradas infrações gravíssimas que provoquem morte, deformidades permanentes, etc., né? A gente vê, né, caso ou outro, eu lembro de uma profissional de enfermagem que foi divulgado em toda a mídia aí, que aplicou, né, acho que um café, né, na veia do paciente, não sei se foi um leite com café, né, agora vocês imaginam aí, né, onde que a cabeça desse profissional estava, né, então que tipo de formação ele teve, né, tem erros que não tem como errar, pessoal, tem erros aí que eu falo, né, a gente profissional da área da segurança no trabalho aí, né, está um pouco interligado com o pessoal está convivendo com o pessoal da área da saúde aí, né, nos CESMITs da vida, né, e por aí vai, mas tem erros que não podem, pessoal, não podem acontecer, né, que assim é de uma grosseria que, né, faz repensar toda a capacidade do profissional, né, quando isso acontece. Então, são coisas que não tem lógica acontecer, né, então, por isso a formação tem que ser bem sólida, né, tem que ter muito daquela base técnica, né, eu falo assim, de prática, né, para pegar, né, a prática, a experiência de estar no dia a dia ali, né, você vê os perrengues que o pessoal da área da saúde passa, né, você vê os melhores caminhos, os meios modos de sair de situações, né, então, como se diz, vai calejando, vai pegando a prática ali, né, e de maneira assim que, né, evite esses erros bárbaros, né, então, né, isso aí não tem nem muito o que falar. Inciso 3º são consideradas infrações gravíssimas, a gente falou, né, no caso de morte, deformidades e por aí vai. Artigo 122 são consideradas circunstâncias atenuantes, né, primeiro, teor infrator procurado, né, segundo, ter bons antecedentes profissionais, né, não vou ler, pessoal, para não ficar muito cansativo. Artigo 123 são consideradas circunstâncias agravantes, né, ser reincidente, causar danos irreparáveis, né, aproveitar-se da fragilidade da vítima, cometer a infração com abuso de autoridade, né, coisa séria que tem que se policiar, porque hoje, conforme a gente conversou, né, o profissional da área, né, todos os profissionais, né, em geral, mas até mais o profissional da área da saúde tem que ter esse jogo de cintura, né, porque muitas das vezes o profissional, o paciente que vai procurar o atendimento ali, né, tem que olhar muito o lado dele, ele vai estar adoentado, né, ele vai estar com a enfermidade muito exacerbada, vamos falar assim, né, ele não vai estar, muitas vezes, na razão dele, no seu juízo, né, no seu juízo normal, né, então, de maneira que ele vai tratar com brutalidade, né, ele vai ser ríspido, né, então, esse pessoal tem que saber, basicamente, segurar essa onda, saber contornar, evitar situações, né, principalmente para não ocorrer nisso aqui, nessas circunstâncias agravantes, né? Abuso de autoridade, né? Ser interpretado como abuso de autoridade, né? Então, procurar tratar, né, na finesse, vamos falar assim, né? Procurar controlar a situação, contornar o problema. Ter maus antecedentes profissionais e etc. Capítulo 6º, né, da aplicação das penalidades. Artigo 124, as penalidades previstas nesse código somente poderão ser aplicadas cumulativamente, né, quando houver infrações a mais de um artigo. Por óbvio também, né, pessoal?
A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações, o que está estabelecendo nos artigos 5, 7, por aí vai, né, desse o código. Artigo 126, a pena da multa é aplicável nos casos de infrações, ao qual está estabelecidos no artigo, né, e por aí vai, vários deles também. Artigo 127, a pena de censura é aplicável nos casos de infrações, ao qual está estabelecido nos artigos 8, né, e por aí vai. Artigo 128, a pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações, no qual está estabelecido nos artigos 8 em diante também, né, mesmo padrão aqui. Artigo 129, a pena de cassação dos direitos do exercício profissional é aplicável nos casos das infrações que estão estabelecidos nos artigos 9 por diante. Aí a gente para, né, e pensa e vê o código de ética aqui, né, vê a base da literatura, base legal, né, do direito falando aqui, né, a gente vê, assim, que é um leque de possibilidades, pessoal. Então, de maneira que o profissional tem que errar muito, né, assim, errar muito, o que eu falo assim, né, para cair num desses estabelecidos artigos aqui, né, para ser aplicado ali as sanções e tudo mais, né? Então, tem coisa, pessoal, que não tem como, não pode errar. Capítulo 7, né, das disposições gerais, o artigo 130, né, os casos de omissão serão resolvidos pelo conselho, né, 131, esse código poderá ser alterado pelo conselho de enfermagem, tá? 132, o presente código entrará em vigor por 90 dias, né, tá, após sua publicação. COFEM e COREM, pessoal, órgãos independentes aí, né, se assemelham, mas fiz questão de grifar, né, de deixar negrito aqui as diferenças. Então, COFEM, ó, sistema COFEM e COREM. COFEM, filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem, Genebra, tá? O COFEM existe para normatizar e fiscalizar o exercício da profissão dos enfermeiros. Técnicos auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade, tal. Então, cabe que tenha diferença, pessoal. Vamos vê-las aqui. Então, né, principais dificuldades do COFEM: normatizar, né, e expedir instruções para uniformidade, procedimentos e bom funcionamento e tal, né? COREM, né? Então, vamos ver do regional. Apreciar em grau de recurso decisões dos CORENs, né? Aproveitar anualmente as contas e as propostas orçamentárias, né? Da autarquia, recomendando aos órgãos competentes, promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissionais, né? Então, não vou ler, pessoal, tudo, né, para não ficar cansativo, mas vocês entendem que são órgãos, entidades, né, que fazem parte, né, do conselho, né, de vocês da enfermagem aí. Elaborar sua proposta orçamentária, né, enfim. Manutenção da saúde, né, não vou ler, pessoal, para não ficar cansativo, né, mas isso aqui é as diretrizes dos órgãos competentes. A equipe da enfermagem no trabalho, é formada pelo enfermeiro do trabalho e pelo técnico de enfermagem do trabalho. O enfermeiro do trabalho, né, atua na promoção da saúde, prevenção de doenças ocupacionais e atendimento acidentado. Já o técnico de enfermagem, né, a gente vê que tem a nuance aqui, né, auxilia nos cuidados aos trabalhadores conforme a NR4. Também planeja, organiza e coordena atividades de enfermagem no ambiente de trabalho, né? Então, já vos adianto, NR4, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, que é uma norma regulamentadora. As atividades do enfermeiro do trabalho, né, se constituem das atribuições relacionadas, atividades de assistências, administrativas, educativas, integração e pesquisas. As atribuições, né, da equipe de medicina do trabalho: ó, promover assistência médica ao trabalhador com suspeita e agravo à saúde, né, causado pelo trabalho, realizar entrevista laboral e análise clínicas, né, para estabelecer relação entre o trabalho e o agravo que está sendo investigado, que a gente, basicamente, ali, né,
o médico do trabalho faz estabelecimento de nexo causal, né? Então ajuda a fazer essa composição, né, entre a doença, né, e a relação com o trabalho. Programar e realizar ações de assistência básicas de vigilância e saúde do trabalhador, realizar inquéritos epidemiológicos, né, em ambientes de trabalho, realizar vigilância em ambiente de trabalho, notificar acidentes e doenças do trabalho, né, mediante instrumentos de notificação utilizados pelo setor da saúde. Isso aqui, pessoal, essa notificação, eu já trabalhei com isso em 2023, né, e eu fazia parte do Centro de Referência ao Trabalhador, o CEREST, a gente tinha essa equipe multidisciplinar, né, a qual a gente fazia essas notificações, né, eu ajudava a enfermeira do trabalho, né, a ficha chegava até para a gente, né, do acidente de trabalho, a gente ia a campo, né, fazer todo o processo investigativo, ver o que aconteceu do acidente do trabalho, né, e propor melhorias, né, para evitar que aquele tipo de acidente voltasse a acontecer. Então, é comum na área da saúde, né, um dos meios, né, senão é praticamente os meios dessa notificação, né, ao qual o texto se refere aqui, é quando o trabalhador ele procura o serviço de saúde, aí seja público ou privado, né? No momento que ele procura ali, tem que dar entrada nos documentos, tem que preencher uma ficha, né? Vamos falar assim, através dessa ficha é feita a triagem, né? E separado quais são de trabalho e quais não são de trabalho. Então, maneira, né? É um dos modos de fazer essa triagem aqui. Outros modos seria a procura espontânea, né, livre demanda, do qual esses colaboradores, vamos falar assim, né, procura esses centros de referência à saúde do trabalhador, os CERESTs, né, que cuidam dessa parte da saúde do trabalhador. Eles também dá esse direcionamento e faz essa pesquisa, né, essa notificação sobre o acidentado, né, sobre o enfermo. Elaborar a participação de atividades educativas com os trabalhadores, entidades sindicais e empresas. Atividades da enfermagem nos diferentes níveis de atuação. Aí a gente pega, né, pelos tipos de prevenções ali, primária, secundária e terciária. Então, primária, promoção do ajustamento do trabalhador ao trabalho, né? Isso aqui, pessoal, até foi uma das demandas da NR da ergonomia ali, que agora me fugiu a NR, deixa eu pensar, se eu não me engano, NR, tá, me fugiu a NR, desculpa, pessoal. Então, a parte da ergonomia, né, que um dos responsáveis pelo esse ajustamento, né, do trabalho, né, do trabalhador ao trabalho. Por quê? Principalmente com o imobiliário, né, antigamente o pessoal não tinha, o pessoal ali no imobiliário, marcas, equipamentos, não tinha um padrão, né, que se ajustava certinho, né, e não tem, né, vamos falar assim. Então, às vezes, a pessoa mais alta ou mais baixa ficava muito desconfortável. Então, de maneira que essa NR aí, NR17, pessoal, lembrei, que essa NR de ergonomia veio para fazer isso, né, e ajustar esse tipo de coisa, principalmente no que tange ali o posicionamento, imobiliário e tudo mais, né, máquinas, equipamentos, né, ela foi até uma demanda do pessoal da digitação, que ficava horas e horas ali sentado na frente do computador, né, e de maneira que desenvolvia vários tipos de doenças ali, lesão por esforço repetitivo, as famosas LERS, as DORS, né, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, né, síndrome do túnel do carpo, que é o formigamento das mãos, atinge os nervos ali, inflamações diversas, né, enfim, então, é uma demanda desse pessoal da área da informática, né, má postura, cadeira que não tinha regulagem, né, monitor ali do computador que não ficava na altura dos olhos, né, posicionado corretamente, não tinha apoio para os pés, né, tal qual o cenário hoje muito favorável, muito ergonômico. Então, esses cuidados aí da prevenção primária surgiu principalmente dessa demanda do pessoal da ergonomia, do pessoal dos computadores aí, né, então a NR17 preconiza isso muito. Aquisição de hábitos saudáveis, né, interação, desenvolvimento de forma mais eficaz e evidente, né, através da identificação e classificação dos estressores e da proposição das medidas de educação, controle dos fatores de risco, por exemplo, impedindo, reduzindo a penetração deles até a linha de resistência, fornecendo a linha de defesa do trabalhador,
Enfim, pessoal, esse texto eu acabei de ler tudo, mas não vou entrar muito em detalhes aqui, não. Prevenção secundária, adequação das condições sanitárias no ambiente de trabalho, assistência imediata às doenças e agravos produzidos pelas condições prejudiciais ao trabalho, enfim. Vamos lá para a terciária. Ó. Assistência aos portadores de sequelas produzidas pelas condições de trabalho, né? Intervenção acontece com a readaptação das capacidades funcionais dos trabalhadores, de funções, etc, etc. Área física e equipamentos necessários. Ó. Área física de um SESMIT, né? Então, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, NR4. Dependerá do tipo de tamanho da organização, o que a gente falou, que está muito atrelado, não, é atrelado ao grau de risco da atividade da organização ali. Ah, Franklin, mas como que eu vou saber o grau de risco? Através do Cadastro Nacional, né, de Atividade, é o CNAE, né, ao qual a empresa tem cadastrado ali na Receita Federal. Então, você pega o CNAE principal da empresa ali, né, ao qual ele está atrelado ali, tá seu cadastro na Receita Federal, que dispõe de todas as prerrogativas ali, todos os cadastros nacionais de todas as atividades. Então, através daquele Cadastro Nacional de Atividade, né, o CNAE, que vai direcionar o grau de risco da empresa. Então, para determinado grau de risco da empresa, 1, 2 e 3, né, ou 4, vai até 4, é o grau de risco 4. Então, para determinado grau de risco, dependendo do número de funcionários da empresa, né, tem um certo número de profissionais que compõem o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, eu vou ter ali um técnico de segurança do trabalho, né, vou ter ali um enfermeiro, um médico de trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, né, a gente vai ver e vai ser mostrado aqui que, assim, por isso que na maioria das empresas, né, um certo número de funcionários, a partir de 50 funcionários, pedem um certo número de técnicos de segurança do trabalho. Então, na maioria das vezes, são mais técnicos de segurança do trabalho que a gente vê a campo aí. Então, equipamentos básicos para o funcionamento do setor ocupacional. Então, isso aqui, pessoal, fiz questão de colocar as fotinhos aqui só para assim, para ficar mais fácil, né, o aprendizado aqui, né, da gente lembrar, né, e memorizar aqui. Então, o que é o básico, pessoal, que nas empresas tem aí na parte da saúde, na parte do SESMIT? Tem a balança, né, antropométrica, aquela balancinha que se ajusta, né, que tem tipo os pezinhos ali, né, aparelho de esterilização, nebulizador, que é a famosa inalação, né, esfigomanômetro, né, que é para você aferir sua pressão, né, estetoscópio, né, tá um aqui, né, otoscópio, que é o aparelhinho lá de ver como é que tá o ouvido, né, e o termômetro. Então, falei, vou botar as fotinhas aqui para o pessoal ver e ficar uma coisa mais dinâmica, né, mais palatável para ver isso aqui. Elaboração de manuais de ocupação, tá, pessoal? Essa parte aqui toda que a gente está conversando e falando, né, faz parte de como que tem que ser o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, né, que compõe as empresas ali, NR4, o SESMIT. Então, né, elaboração dos manuais de ocupação. São instrumentos que organizam normas, rotinas e procedimentos para orientação e execução das atividades de um serviço. Agora, vocês imaginam, igual a minha empresa, né, onde eu trabalho na mineradora aí, né, uma terceira que presta um serviço. A gente está com quase 200 funcionários. Imagina como é que é o nosso SESB, a organização que tem que ter, né, para atender né, para atender, né, o que preconiza a NR4. Como é que tem que ser organizado na rotina de procedimentos, né, para a gente manter o nosso programa de gerenciamento de risco, o nosso PGR de cada colaborador, né, usar os exames saúde ocupacional de cada colaborador. Imagina a organização que tem que ser para a gente conseguir dar conta disso aqui. Então, tem que estar tudo redondinho, né? Nada mais certo, né? Nada mais gerenciável do que estar tudo organizado. Então, devem estar acessíveis, ser atualizados regularmente, facilitado o trabalho, né? São elaborados na criação ou atuação de um serviço, incluindo o fluxo de atendimento. O serviço de saúde ocupacional deve manter um prontuário pessoal e confidencial para cada colaborador, pessoal, que a gente coloca nas pastas ali. Então, cada colaborador, né, tem sua pasta, né, tem onde está o histórico da vida do colaborador ali, né, então, tem que ter esse nível de organização. A organização do arquivo e prontuário.
é aberto por ocasião de exame admissional, no qual deverão ser feitos registros sistemáticos de todas as ocorrências referentes à saúde do trabalhador, né? Então, o que tem, basicamente, deve conter no prontuário? Exame de saúde ocupacional, né, os atos da vida, acidente de trabalho e domicílio no trabalho, e adoecimento no trabalho, consultas clínicas, absenteísmo, que as faltas, né, a gente há pouco tempo fez uma campanha de absenteísmo, aí estava dando uma premiação em dinheiro, né, vamos falar assim, para ver se dava motivada no pessoal, né, aumentando o ticket, né, ticket alimentar, né, e assim, para ver por que o pessoal estava faltando muito, né, então, isso tudo foi muito discutido em DDS, né, para se chegar a assim, um denominador comum, né, para ver se dava um animado no pessoal, né, para eles não faltarem tanto, tratamento e procedimentos executados, enfim, tudo faz parte do prontuário, tá, pessoal? Os prontuários devem ser organizados por ordem numérica ou alfabética, né? A fim de facilitar a sua localização e manuseio, devem estar dispostos em arquivo fechado. É nas pastas, né? Nos arquivos que a gente guarda lá, né? Como a gente comentou, cada colaborador tem seu arquivo ali. Então, olha para você ver como é que é a burocracia, pessoal. Agora, imagina vocês manterem isso de 200 pessoas, né? Então, mantidos pelo período de 20 anos após o desligamento de cada colaborador. Então, vocês veem que não é uma coisa simples, né, de ser feito na prática. Então, que é o quê? Muita gerenciamento do negócio, né, muita, muita gestão, né, essa é a palavra. NR4, né, conforme eu já comentei com vocês, vincula-se à gradação do risco da atividade principal e o número total de empregados do estabelecimento. Então, a postura traz aqui para a gente um recorte coloquei, né, fiz questão de colocar aqui nos slides, o recorte da parte ali onde mostra o número de colaboradores, né, para se instalar o SESMIT. Então, vos apresento, ó, cadê? Então, de 50, né, colaborador a 100 colaboradores, vocês veem, assim, que é uma coisa simples de interpretar, ó. Então, quantidade de profissionais vinculados ao sistema, ao SESMIT, né, o Serviço Precisado de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com o grau de risco da empresa. Então, a ANR traz essas determinações do grau de risco, né, que vai até o grau 4, né, sendo ali um grau crítico, por exemplo, o serviço de mineração, né, que é um grau de risco severo. Então, vamos falar assim, né, hipoteticamente aqui, para uma mineradora, né, que tem ali entre 50 e 100 funcionários, pede o quê? Pede um técnico de segurança do trabalho. Vocês estão vendo aqui, ó, técnico de segurança do trabalho 1. Ó. Então, a depender do número de colaboradores, que são esses aqui, né, são alocados mais profissionais. E tem aqui suas particularidades, ó. No caso aqui, de 101 a 250, ó. Então, pede o quê? Um engenheiro de segurança do trabalho para uma atividade que tenha o grau de risco 4. No caso, né, no exemplo hipotético aqui, é uma mineradora. E tem esse detalhe também, esse asterisco, em tempo parcial, mínimo de 3 horas. De maneira que o quê? Ele dá essa diretriz para a gente, né, no grau de risco, no número de colaborador, e ainda fala quanto tempo, né, esse colaborador tem que ficar alocado, né, fazer parte ali. Mas na prática, o dia todo ali, praticamente, né? Vamos falar isso. Então, a gente vê que tem vários profissionais, ó, técnico de segurança do trabalho, um engenheiro, né? Auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico. Então, você pegar numa empresa grande, essas mineradoras da vida, né? Então, de 2 a 5 mil funcionários, vocês podem ver que é muitos técnicos de segurança do trabalho, é muitos engenheiros, né? Uma quantidade razoável de médicos, 2 médicos, né? Então a gente vê que sim, estão bem amparados aí os colaboradores. Compete aos profissionais integrantes do serviço especializados, né, do SESP, o seguinte, ó, aplicar os conhecimentos de engenharia, segurança e medicina do trabalho, ambiente de trabalho, né, a todos esses componentes, tá? Determinar quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação dos riscos, e se persistir, mesmo reduzindo a utilização pelo trabalhador de equipamentos, né, de segurança e tal.
É o que a gente fala na engenharia de segurança do trabalho, né? A gente trabalha ali com crivo, na verdade, antes de distribuir o EPI, né? É passado por um crivo. Tem todo o estudo ali, em último caso, né? Dependendo do risco, a gente distribui o EPI, né? A gente normalmente dá preferência para os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Ah, Franco, o que que seria, né? Vamos falar assim na área industrial, por exemplo. A gente vai ver e comenta na área da saúde também que tem, né? Seria ali um guarda-corpo, né? Seria ali um corrimão, seria ali uns cones, né? Então, de maneira que o risco encontrado ali possa ser mitigado, né? Através da eliminação e mitigação do risco através dos EPIs de comum acesso, né? Através dos EPIs coletivos. 6. Elaborar, quando solicitado, nos projetos da implementação de novas instalações físicas, enfim. D. Responsabilizar tecnicamente pela orientação, quanto ao cumprimento do dispositivo das NRs. E. Manter permanente relacionamento com a CIPA. Isso aqui é outra NR, pessoal, NR5, né? Comissão Interna de Prevenção e Acidente do Trabalho. A gente fala que são os dois braços, né, da Prevenção à Saúde do Trabalhador. O CIPA e o SESMIT. Então, e o SESMIT. Ambos, né, convertem ali para segurança, né? Ambos se ajudam ali. Que eu tenho essa comissão, né? Interna de Prevenção e Acidente de Trabalho, NR5, e tem o SESMIT. Então, os dois em função da segurança. Para quem tiver curiosidade, conhecer um pouco mais sobre as NS, né, sobre as normas regulamentadoras, convido a vocês a dar uma olhada nas NRs, né, para vocês verem assim, que são várias NRs, cada um para uma atividade, né, específica, da saúde NR 32, né, então convido vocês a olharem com mais carinho, né, e ver as nuances de cada NR ali. Então, título de conhecimento, essa NR é a CIPA, NR5, Comissão Interna de Prevenção e Acidente de Trabalho, né? A gente vai ver que no âmbito dela, além da formação, tem o presidente, né? Tem o eleito, tem os seus suplentes, então tem toda uma regra para a formulação dos componentes da NR, né? 5, da CIPA. Número F, a letra F, é promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes de trabalho, e por aí vai, ó. J. Manter os registros de que se trata nas alíneas H e I na sede dos serviços especializados, né? Então, H e I, registrar mensalmente dados atualizados, analisar e registrar, a gente vê que os dois aqui no tocante é uma parte mais burocrática, né? Papelada, vamos falar assim. L. As atividades profissionais do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho são, essencialmente, prevencionistas, embora não seja vedado atendimento à emergência, quando se tornar necessário. E tem que ter, pessoal, e tem mesmo, né? Principalmente no SESMIT que tem ali um enfermeiro, né? Tem um ambulatório. Então, o primeiro atendimento é ali, né? Então, de maneira que seja uma coisa simples, um remédio para dor de cabeça, né? Uma queimadura leve, né? Tem que passar uma pomadinha, ou no caso de uma sutura mais emergencial, ele tem, né? Normalmente tem o profissional qualificado, a enfermeira sabe dar uns pontinhos ali, né? Agora, uma coisa mais séria, um SESMIT que não tem o médico, então, né? Hospital. Atuação do enfermeiro de trabalho na perspectiva do mercado. Empresas públicas e privadas, regime jurídico, estatutário, né? Autônomo, SESMIT. Então, a gente vê assim, que tem uma grande gama, né, de trabalho, né, assim, de locações, vamos falar assim, né, para onde um enfermeiro do trabalho pode, né, trabalhar, enfim. Então, ele não precisa ficar somente em hospitais, não precisa ficar somente em SESP, não precisa ser somente autônomo, não precisa ser concursado, né, não precisa ser somente CLT. Então, a gente vê, assim, que envolve muita coisa. As campanhas preventivas, visa conscientizar os empregados sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, né, tal qual a NR6, né, preconiza aqui para a gente, que é a norma que regulamenta os EPIs, né, a falta e aumento do risco de acidentes de doenças ocupacionais, né, podem causar, né, como perda auditiva induzida por ruído, né, a PAI, lesões por esforço repetitivo que a gente comentou, né, essa PAI é muito comum, pessoal,
aqueles colaboradores difíceis que não gostam muito de usar o fone de ouvido. Por quê? Esses efeitos da PAI se sente muito a longo prazo, né? A gente vê que assim, ao longo da carreira laboral do colaborador. Eu fiquei exposto ali ao barulho, né? Alto, né? Acima, né? Do que preconiza a NR aqui, acima de 85 decibéis, né? Pouco tempo. Então, esse pouco tempo, né? Assim, sei lá, 15, 20 minutos, ao longo da carreira laboral ali do colaborador, né, 20, 25 anos, ele acaba adquirindo, né, essa condição aqui da perda auditiva, né, perda auditiva induzida por ruído. Então, ele acaba tendo uma audição prejudicada aí. A própria NR preconiza e mostra isso, né, na NR 15 ali, né, onde a gente vai ver ali as tolerâncias, né, os graus de tolerância ali, né, das periculosidades, né. Então, tem toda uma normativa que envolve a NR15 ali, né, tem toda uma medição, né, para ferir aquilo ali, e ver, né, de fato, né, se aquele serviço ali é perigoso ou não, se é insalubre ou não, né, geralmente também é insalubridade, né, então acima de 85 decibéis na exposição de 8 horas diárias aí já começa a ser prejudicial para o colaborador. Aí é o que a gente falou, né, então exposto ali a 10, 15 minutos todo dia, né, um ruído acima de 85 decibéis, ele vai acabar ficando surdo. E a LER, né, lesão por esforço repetitivo, né, postura inadequada e uso excessivo de grupos musculares. Então, uma série de lesões, uma série de complicações, né, muitas das vezes induzida pela falta, né, do uso do EPI, tal qual o NR6 preconiza. Distúrbios ósseos musculares, né, relacionados ao trabalho, as DORTs. O diagnóstico deve especificar o tipo de lesão, reconhecidos como doenças do trabalho, né, pela portaria, são as doenças ocupacionais, inicialmente associadas a digitadores, né? A gente comentou aqui que a NR17, lá da ergonomia, né, que preconizou isso aqui. Hoje afeta trabalhadores de diversas áreas, telefonistas, metalúrgicos, operadores de linha, montagem, enfim. Protocolos e procedimentos médicos periciais em doenças profissionais do trabalho. As doenças profissionais do trabalho serão caracterizadas com diagnóstico, intoxicação e infecção, mediante anexo causal, né, que é o médico que vai fazer aquela correlação que se a doença tem a ver com o trabalho. Atualmente, o quadro cobre 188 doenças que podem estar relacionadas ao trabalho, distribuídas em 14 grandes capítulos, né? Então, ou seja, o INSS tem um nexo causal, né, já consolidado de 14 doenças, né, 188 doenças, em 14 capítulos, né, que dá nexo principalmente para aposentadoria com invalidez, né, aposentadorias especiais, enfim. Já é reconhecido pelo próprio INSS que tem a ver com o trabalho, a doença. Então, vamos aos 14 capítulos aqui, ó. Primeiro, doenças infecciosas e parasitárias, tuberculose, carbúnculo, brucelose, né, e por aí vai. 2, neoplasias, né, tumores, né, maligno de estômago, pâncreas, enfim. 3, doenças do sangue, dos órgãos, hematopoéticas, síndrome mielodisplásticas, né, e outras anemias devido aos transtornos enzimáticos, enfim. Doenças endócrinas, né, nutricionais e metabólicas, enfim. 5, transtornos mentais de comportamento, demência e outras doenças específicas classificadas, né, enfim, doenças do sistema nervoso, doenças do olho, né, e nexos, doenças do ouvido, né, então a gente vê que a gama de doenças são muitas, que o próprio INSS já reconhece que tem a ver com o trabalho. 9, doenças do sistema circulatório, né, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, doenças da pele, do tecido subcutâneo, doenças osteomusculares,
do tecido conjuntivo, doenças do sistema higiênico-urinário, enfim. Equipamentos de proteção individual. São dispositivos de uso pessoal destinados a proteger a saúde e integridade física do trabalhador. Né? NR6 tem a portaria aqui do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, as instituições devem fornecer EPIs novos em boas condições, sem custo para os colaboradores. Além de capacitar o seu correto uso, né? Os EPIs devem ser higienizados, não reutilizados, descartáveis. Enfim, pessoal. Então, assim, a empresa é obrigada a entregar para o colaborador, né? E o colaborador é obrigado, né, a usá-lo. Então, vamos ver alguns EPIs, ó. Jaleco, né? Sem muito assim, é um jaleco normal. Protegem a parte inferior, né? Superior e inferior do corpo. Isto é os braços, os troncos, abdômen e parte superior das pernas. Jalecos descartáveis devem ser resistentes e impermeáveis. Aventais, né? Os aventais podem ser usados sobre os jalecos, né? Normalmente, a gente vê que, a depender do que for trabalhar no laboratório, alguma coisa mais específica, né? Serviço que tem algum químico, né? O avental está muito presente. Macacão de traje pessoal, macacão e traje de expressão positiva, eu falei errado, desculpem. Macacão de peça única, né? Enfim. Além disso, no serviço de saúde, laboratórios podem ser utilizados uniformes de algodão, tá? Então, apresenta a vocês o traje, né? Na área industrial, a gente vê como Tyvek, Taishen, né? O pessoal que descarrega caminhões e mexe com químico, né? Normalmente usa esse paramento aqui. As luvas, né? São utilizadas como barreiras de proteção, prevenindo a contaminação das mãos dos trabalhadores de serviços de saúde, laboratórios ao manipular material contaminado. Então, as luvas reduzem a possibilidade de micro-organismos presentes nas mãos dos trabalhadores sejam transmitidos aos pacientes durante procedimentos invasivos ou quando a pele não intacta, né? Tecidos e mucosas possam ser tocados. Então, luva, pessoal, uma simples luva de látex mesmo. A luva de látex, né? Protege o trabalhador dos materiais potencialmente infectantes, como sangue, secreções, excreções, né, cultura de micro-organismos, enfim. Luvas de látex, né, protege o trabalhador de materiais potencialmente, acabei repetindo aqui. Luvas para o manuseio de produtos químicos, né, podem ser confeccionadas, né, em borrachas, né, PVC. Então, o que a apostila traz e a gente vai ver aqui? Para cada EPI, né, tem um tipo de trabalho e adequação. Então, para cada EPI é uma função, né? Então, vamos falar de máscara, Fernando. Então, que tipo de máscara eu vou usar? Depender do seu trabalho, por óbvio, depender da sua função, né? A gente normalmente usa muito protetor facial lá, né? Protetor facial não, né? Máscara, propriamente dita. Protetor facial também. É para o ambiente com poeira, né? Que a gente chama de particulado, material particulado, onde a gente tem micropartículas, né? Sólidas ou líquidas, aerodispersóides, né? Então, a gente tem que usar a máscara de preferência PFS3, né? PFS3. Franco, o que é isso? Isso aí é as atenuidades da proteção da máscara, né? Até quanto com o ambiente, né? É prejudicial à saúde, até quanto que sua máscara retém a poeira. Então, para esses ambientes de poeira, é um tipo de máscara. Para mexer com químico, já não é essa máscara, é outro tipo de máscara, né? É aquela com filtro, de repente tem 2 filtros, aquela que tem o próprio respirador nela, né? Que tem seu próprio negócio de ar. Então, cada caso é um caso. Mesma coisa do óculos. É um ampla visão, é um de impacto, é um de solda, né? É um face shield, que também faz parte, também ajuda, né? Uma proteção de face. A gente vai ver aqui, mas para cada ambiente um EPI adequado. Óculos de segurança. Protege os olhos do trabalhador, né? De borrifos, salpicos, gotas e impactos. Esse óculos aqui, né? Nada mais é do que um óculos que a gente chama de óculos de impacto.
Máscaras faciais, né, ou protetores faciais, utilizados como proteção da face dos olhos, né, em relação aos riscos de impacto, fragmentos sólidos, partículas quentes ou frias, por aí vai. Resguardam a face dos respingos de substâncias de risco químico, como, por exemplo, substâncias corrosivas, irritantes, tudo mais. Mas é o que eu falei para vocês. No ambiente fabril, né, no ambiente de poeira, vamos falar assim, normalmente a gente usa essa máscara aqui, né, usa esse tipo de máscara de proteção, né, já num outro tipo de ambiente, você vai usar esse face shield aqui, esse protetor facial, né, na área da saúde, que é muito comum também, para evitar justamente o que? Materiais particulados, né, vamos falar assim, sangue, dejetos, secreções, né, vai usar isso aqui, que cobre a cara inteira, eu vou mexer com químico, vou usar essa com filtro, né, eu vou mexer com solda, né, então vou usar essa aqui propriamente para solda, né, o que eu quero dizer com tudo isso? Que cada EPI, né, é destinado a um tipo de atividade. Então, a atividade que eu vou usar um determinado tipo de EPI e outra atividade eu vou usar um outro tipo de EPI. Equipamentos de proteção respiratória, né? Respiradores são usados na manipulação de substâncias químicas ou biológicas em emergência, como derramamento, vazamento de gás, né? Os principais tipos incluem adução de ar, fornece ar independente no ambiente, purificações de ar, filtragem do ar antes da inalação, respiradores faciais, ou pode ser descartáveis, ser utilizados com cartuchos químicos ou filtros mecânicos, é o que a gente viu no slide anterior, aquela máscara, né, com dois, dois filtros, respiradores faciais inteiros, protege o sistema respiratório, né, olho e face. Protetor auricular, né? E basicamente tem dois, o tipo plug e o tipo concha. Franklin, qual que é melhor um, qual que é melhor o outro? Ó, bom, né? Uns tem pontos negativos, outros positivos. Por exemplo, o protetor tipo plug, ele incomoda mais, né? Ele incomoda mais na inserção no aparelho auricular aqui, ele incomoda mais, né? Ele não tem muito como limpar, porque ele tem um contato direto com a cera do ouvido e suja muito rápido, brevemente você tem que descartar, não dura muito tempo, né? E assim, ele não tem incômodo, né? Tanto quanto o outro tem, que é muito grande na cabeça, né? E aquilo para o tipo concha falando agora, aquilo para higienizar, por um lado, já é mais fácil, né? Ele já abafa melhor o som, mas, por outro lado, ele não tem tanta mobilidade, né? Quanto o plug tem. Então, vantagens e desvantagens. Ele já é mais fácil para esse caso de limpeza. Toucas ou gorros, ó. Nos ambientes de serviços de saúde, laboratórios e biotérios, né? Biotérios, pessoal, instalações que mexem com animais, né? Vamos falar assim, laboratórios que tem animais. Então, para isso, né, a gente olha o pessoal que mexe principalmente com cobaias, vamos falar assim, né? Que tem aquela cobaia, tem que fazer algum remédio, manipular alguma coisa, que usa dos animais ainda, então são chamados de biotérios. Os ambientes, serviços de saúde, laboratórios, biotecnologia, devem permanecer presos para evitar acidentes e contaminações. Então, o pessoal que trabalha lá tem que ficar com o cabelo preso, né? Por óbvio também. Os cabelos trabalhadores também podem contaminar ambientes limpos ou estéreis, ou contaminar pacientes, o produto do trabalho. E o produto do trabalho, por esse motivo, as toucas ou gorros devem ser usados. Enfim, basicamente é como se fosse na área alimentar, pessoal, né? Não existe pessoal que manipula alimentos, né? De cabelo solto, não pode isso. Protetores para os membros inferiores. Ó. Os membros inferiores devem estar protegidos por calçados fechados durante o trabalho em serviços de saúde e laboratórios. Evitam acidentes, né? Que envolvem derramamento, salpico de substâncias de riscos químicos, físicos, biológicos, né? Impactos, pérfuros cortantes, queimaduras, etc. O calçado deverá ser ajustado ao tipo de atividade desenvolvido. É o que a gente comentou, né? Cada EPI, né? Vamos falar EPI nesse caso de calçado.
porque na área da saúde ali tem muitos calçados que não são considerados EPIs. Ah, Franco, o que é o critério para ser considerado EPI? Hoje precisa ser registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ter aquele CA, o Certificado de Aprovação. Através daquele CA, né, tem toda uma rastreabilidade de quem produziu o EPI, né, de teste de EPI, data de fabricação, data de validade, né, material de fabricação e por aí vai. Mas tem muitos na área da saúde que não é considerado EPI, né, mas tal qual serve, né, para o propósito, né, que ele se destina. Esses calçados fechadinhos ali, né, esse Crocs que o pessoal usa muito, e aquilo ali é muito, muito confortável, deixa muito, deixa confortável, né, para exercer o trabalho, enfim. Dispositivo de pipetagem, aquelas peras, ó. São dispositivos de borracha, evita o risco de acidentes através da ingestão de substâncias, né? O que é um negócio? A turma que mexe com o laboratório, muitas vezes tem que tirar, tomar as amostras, né? Muito graduadas, muito certinhas, né? Com material graduado, a vidraria ali, né? Através das provetas e tudo mais, tem que pegar a substância, fazer um manuseio, né? Com as pipetas, enfim. E o pessoal, muitas das vezes, não usa a pera, porque é a pera que dá sucção e puxa a substância ali, eles fazem com a boca. Então, fazendo isso com a boca, né, puxando o líquido com a boca, evita, né, acidentes de ingestão. Então, para isso, o uso da pera. Dosímetro para radiação, né, é utilizado como proteção, né, medidores de radiação, na verdade, para os trabalhadores que manipulam substâncias com radiações ionizantes. Lembrando, pessoal, dois tipos de radiações. Ionizantes, aquelas que fazem mal, né, ao DNA humano, vamos falar assim, que consegue mudar átomos de lugar, né, no corpo humano ali, nas moléculas, enfim, né, consegue fazer um estrago grande, principalmente as radiações ali, alfa, beta e gama, né, que são radiações fortes, então ela consegue mudar átomos ali, né, que estão de maneira que desenvolve tumores, né, então, através dessas radiações. E tem as radiações que são consideradas não ionizantes, como, por exemplo, a luz do sol, né? Então, tem todo um aspecto, né, de luz, né? Tem todo um aspecto tem todo um aspecto para se considerar se aquela radiação é ionizante ou não ionizante, né? O que vai falar isso vai ser a frequência com que aquela radiação é forte. Então, tá aqui um exemplo, né? Os tipos de dosímetro, em munheca, né? Abdominal, lapela, né? Aqui na roupa, e o anel. Equipamentos de proteção coletiva, né? Os equipamentos de proteção coletiva, a gente comentou deles um pouquinho na área industrial, né? Auxílio na segurança do trabalhador e de serviços de saúde, né? Enfim, alguns exemplos dos EPCs na área da saúde, ó, sistema de ventilação, capelas, né? Sistema de exaustão e etc. Sistema de segurança, extintor de incêndio, lava-óleo, chuveiro, enfim, né? Comum. Sinalização, placas e cartazes de advertência, kit de primeiros socorros, caixa de perfuro cortantes, autoclaves. A gente vê que é de uso comum, né? Por isso é equipamento de proteção coletiva. Então, que é usado por todos, né? Vamos falar assim, que faz o uso ao coletivo. Na área da segurança, a gente tem um princípio pelo seguinte: se o EPC atendeu, né, e eliminou o risco, não tem a necessidade do uso do EPI, né? Mas quase sempre não elimina o risco por completo, né? O risco está ali, então, de maneira que a única forma de mitigar aquilo ali é através da entrega do EPI. Autoclaves, né? Gera esterilização de equipamentos, termos de resistência, insumos através de calor, úmido e tudo mais. Então, para esterilização, autoclave, forno de Pasteur, né? Opera em superfícies que são penetradas pelo calor úmido, tá? Em processo, demora para ser usado em vidraria, metal, etc, né? Então, tá aqui.
chuveiro de emergência, né? Às vezes cai algum químico, alguma coisa assim, é só entrar debaixo aqui e, né, e tirar o material o mais rápido possível. Mesma coisa o lava-óleos, que normalmente faz parte do chuveiro de emergência. Aqui está o lava-óleos. Microincinerador, né? Utilizado para flambar alças microbiológicas ou instrumentos perfuro-cortantes, enfim. Centrífugas, né? Devem possuir sistemas que permitam abertura somente após o ciclo completo. Sinalização laboratorial, um conjunto de símbolos com formas de cores diferenciadas que indicam sinalizações, enfim. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Mandem suas dúvidas, choros, sussurros, né? Lamentos. Agradeço a participação de vocês, né? Vocês que vão ver a aula depois, e peço que vocês estudem também pelo material que eu disponibilizo, né, pelos slides, pelo seguinte, lá tem muitas coisas que eu agrego à apostila, que às vezes não tem, né, então de maneira que eu coloco uma imagem ali, para ficar mais fácil de gravar, para ficar mais intuitivo, né, para ficar mais palatável o aprendizado. Então, agradeço a participação de vocês e até a próxima. Tchauzinho, professor. Excelente noite para você. Obrigado.